Bem, estimados alunos do curso de Ciências Contábeis, professores, demais telespectadores, que nos assistem aqui pelo Claretiano TV no YouTube, boa noite. É com muita satisfação e muito prazer que recebemos, nessa noite, um dos mais especialistas da área, né, para falar de um assunto que, pelo menos uma vez ao ano, nos atrai a atenção de maneira deliberada, né? Então, receberemos aqui para falar um pouco sobre imposto de renda e essa justiça social que envolve, num país tão desigual quanto o Brasil, e um tema tão pertinente à atuação contábil e tributária, esse especialista que está aqui tão próximo da gente do Claretiano de Rio Claro, é alguém que foi descoberto pelo nosso coordenador do curso, o professor Danilo, e que teve a graça, né, de aceitar o nosso convite, o chamamento de poder dividir conosco, então, mais de 30 anos de experiência nessa área, nessa oportunidade, dessa agradável noite. Então, eu passo a bola aqui agora para o professor Danilo, que fará a apresentação formal do palestrante da noite. Quero convidar você, aluno, a, durante a apresentação, estar dividindo conosco as suas dúvidas, né, inquietações, no chat do Claretiano TV, aí no YouTube, porque ao final da fala do professor, teremos ali um momento para debater e compartilhar um pouco, usar bastante desse momento tão ímpar e singular que o professor, então, nos oferece. Então, professor Danilo, apresente, então, a nossa estrela da noite. Boa noite, professor Leandro, boa noite, Cope, e demais pessoas que nos privilegiam. As minhas crianças, fico muito contente de tê-los conosco nesse momento. Como o Leandro bem disse, pessoal, o professor Walter Cope, além de mais de 25 anos, né, de experiência em imposto de renda da pessoa física, ele já atuou no plantão presencial dos contribuintes, na supervisão do imposto de renda em Limeira e também no estado de São Paulo, na assistência à comunicação da Delegacia da Receita Federal, participou de testes e elaborações daquele tão temido programa que a gente baixa uma vez por ano e reza para que ele dê restituição, né? Que é o imposto de renda, tá? Participou do caderno de perguntas, o perguntão do imposto de renda. Hoje, além de palestrante, além de ceder esse momento conosco, ele atua como instrutor técnico, tá? Sobre temas relacionados ao imposto de renda, tanto para escritórios de contabilidade, quanto para profissionais da contabilidade. Ele é idealizador de uma consultoria que chama Doutor Imposto de Renda, que ele vai depois falar um pouquinho mais para vocês. E hoje, como o próprio Leandro nos disse, a gente tem um bate-papo sobre esse fantasma que nos assola, que é a questão do imposto de renda. Tá? Mas aí o Walter vai desmistificar, né, Walter, algumas desses fantasmas e dessas assombrações. Pessoal, com muito carinho, com muita alegria, eu convido o Walter Cope para estar conosco. Muito obrigado, professor Leandro. Obrigado ao professor Danilo. Eu gostaria de agradecer inicialmente a esse carinho com que me receberam, não apenas agora, nesse momento aqui, à distância, cada um no seu espaço, mas na visita que fiz na semana passada à sede do Claretiano, e fui muito bem recebido, conheci as instalações, já conhecia um pouco, fui quase aluno lá, mas eu queria agradecer o carinho de vocês, de terem me convidado para esse momento de interação com os alunos de contábeis, e tomara que tenhamos aí no YouTube também cidadãos que não são alunos, mas a sociedade também participando, e depois envie suas perguntas que nós, ao final, vamos respondê-las. Então, mais uma vez, minha gratidão a vocês, e esperamos aí passar alguma mensagem que seja útil a todos nós. Como foi dito, né, eu já me defendo um pouco, o imposto de renda não é esse bicho papão que tantas pessoas acham. Eu acho até um tributo interessante, e quero, ao final da minha apresentação, colocar um lado do imposto de renda que esperamos
que os nossos dirigentes, aí os nossos políticos enxerguem como um tributo que pode e deve ser utilizado para a prática da justiça fiscal tributária, como consequência, justiça social. Vamos entender um pouquinho, então, esse primeiro momento, me dirijo mais aos alunos que estão acompanhando, vamos entender a origem do imposto de renda. Nesse primeiro momento, vamos buscar a origem jurídica dele, e nada melhor do que começarmos a entender o imposto de renda entendendo o nome. Imposto de renda da pessoa física é quase um apelido. Na verdade, o nome, ele é mais ou menos pomposo, e não apenas por ser pomposo, mas porque carrega um significado todo dele. Ele se chama Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Eu repito, olha que nome lindo. Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Por que ele tem esse nome? É só para ser pomposo? Não. Porque ao dar nome ao tributo, lembrando que aqui eu tenho até uma obrigação, afinal foram 30 anos de atuação na área tributária, lembrando que tributo é gênero, de onde imposto é espécie, juntamente com taxas e contribuições de melhoria, conforme vocês estudam lá no direito tributário. Então, esse nome, Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, faz com que tenhamos que dividir ao meio para começar a entender esse tributo. Imposto sobre a Renda. O nosso CTN, o nosso Código Tributário Nacional, ele diz que o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. Quer dizer, eu recebi efetivamente o dinheiro ou juridicamente eu passei a ter direito a esse valor, então isso é objeto do imposto de renda. Primeira parte do nome, Imposto sobre a Renda. Sendo que renda, o direito tributário considera como produto do capital, ou produto do trabalho, ou da combinação de ambos. Então, salário, embora muita gente reclame, salário tecnicamente é renda, porque é produto do trabalho. Aluguel, como um ganho de capital que também é renda. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte do nome, e aí que vem a sacada do arrecadador. O órgão arrecadador que eu trabalhei é o órgão que mais arrecada no Brasil, que é a Receita Federal. Proventos de qualquer natureza. Olha que interessante. Esse nome ele é tão genérico assim, exatamente para que nada fique de fora. Nem aquilo que é produto do que nós chamamos de ato ilícito, ou seja, lá no direito criminal e penal, ele não passa, mas no tributário, se ele gerou renda, se ele gerou uma variação patrimonial positiva, ou seja, meu patrimônio aumentou, ele é sim objeto do imposto de renda. Por quê? Porque ele não é imposto sobre a renda, mas é um provento de qualquer natureza. Eu uso um exemplo esdrúxulo, mas para fins didáticos e para que fique na cabeça de quem ouve. Vamos admitir a seguinte situação. Eu sei que ninguém joga, mas existe um jogo que, por sinal, ele está na ilegalidade, ele não é crime, mas é uma contravenção penal, que se chama jogo do bicho. Alguém já deve ter ouvido falar nele. Ninguém joga, mas ele continua há muito tempo existindo. Vamos admitir que alguém que conhece o jogo, que sabe jogar, que joga, ele jogou, sonhou com algum bicho, primeiro prêmio, acertou, recebeu 100 mil reais. Esses 100 mil reais é legal? É lícito? Sob o ponto de vista penal, não. Ele cometeu uma contravenção penal.
mas para o imposto de renda, ele é um provento de qualquer natureza. O exemplo é forçado exatamente para ficar claro a abrangência de provento de qualquer natureza. O que vai acontecer? Se esse contribuinte que ganhou lá o primeiro prêmio do jogo do bicho, pegar um DARF, código 0190, que é o nosso carnê-leão, recolher esse DARF, na verdade ele leva para a tabela mensal, recolhe o imposto incidente sobre esse valor, o que sobrar, que é o total menos 25%, 26%, talvez não chegue nem a isso, porque é escalonado, isso que sobra na conta dele, disponível para ele, em termos tributários, passa a ser um dinheiro legal. Por quê? Porque ele recolheu o imposto. Ele pode ter que se ver com a outra área do direito, com o direito penal, porque ele cometeu um ilícito. Mas vejam a abrangência de proventos de qualquer natureza. Significa que ele abrange toda e qualquer renda que eu tenha, qualquer aumento patrimonial, variação patrimonial positiva que eu venha a ter. Prosseguindo, nós temos a capitulação legal do imposto de renda. Todo tributo, ele obedece a algumas regras. A primeira dela é a legalidade, ou seja, não existe um tributo que venha a ser criado e cobrado sem que ele tenha como origem uma lei. E a previsão, inclusive, deve estar na Constituição, que é lá, por volta do artigo 150, começa um pouco antes, artigo 146, nós temos as limitações e as regras, as competências tributárias. O imposto de renda é um tributo federal, cuja competência é a arrecadação do governo federal. Está no inciso 3º do artigo 153 da Constituição. E ele possui princípios, inclusive constitucionais, que o tornam um tributo diferenciado, que é o final da nossa palestra. Os princípios constitucionais norteadores do IR são basicamente 3: universalidade, generalidade e progressividade. Que é isso? Que bicho é esse? Universalidade, aí que todo mundo reclama, significa que o imposto de renda atinge todas as rendas. E aqui, na hora que eu estou dizendo todas as rendas, significa independentemente de onde elas venham a ser auferidas, obtidas. Por exemplo, eu sou um contribuinte residente no Brasil, tenho um imóvel alugado em Orlando, nos Estados Unidos. Esse imóvel alugado rende um valor mensal, uma renda de capital. É tributável aqui? Sim, porque eu estou aqui e pelo princípio da universalidade, todas as minhas rendas são tributáveis independentemente de onde sejam auferidas. O segundo princípio é a generalidade, atinge a todas as pessoas. Eu não posso dizer, essa categoria paga, essa categoria não paga, você, por ter uma idade tal, paga, por ter outra idade, não paga. Tem que atingir a todos. E aqui vai uma dica de professor de cursinho, que eu não sou professor de cursinho, mas é no estilo professor de cursinho, para não confundir as duas, porque na hora que você vai estudar para alguma prova, você fica em dúvida o que é universalidade e o que é generalidade. Eu ajudo. O mnemônico aqui, para não esquecer nunca mais a diferença entre os dois, é generalidade, lembre de general. General é uma pessoa, portanto, todas as pessoas, generalidade, todas as rendas, universalidade. E o próximo princípio constitucional que norteia o imposto de renda, como o juridiquês diz, é exatamente o que o torna um tributo capaz de promover justiça social e justiça fiscal, que é a progressividade. O que é a progressividade? É um escalonamento que existe na tabela do imposto de renda,
que acaba respeitando outros princípios que estão no Código Tributário Nacional, que é inclusive anterior à Constituição, a Lei 5.172 de 66, que são eles: princípio da isonomia e decorrências da isonomia, e aqui cabe uma explicação também de ordem prática. Muita gente entende isonomia como tratar todas as pessoas igualmente, e não é. Isonomia é muito mais tratar os diferentes na medida e na proporção das suas diferenças. É por isso que o imposto de renda, ele tem uma tabela mensal dividida em faixas. Primeira faixa, 0%. É tributável, mas é tributado a zero. A partir de 1903,98, hoje, valor de hoje, aliás, congelado desde 2015, que eu passo efetivamente a pagar imposto. Eu tenho a faixa de 7,5, a faixa de 15, a faixa de 22,5 e a faixa última de 27,5. Isso é a progressividade, não é a ideal. A progressividade deveria ser maior. Nós deveríamos ter mais faixas, especialmente uma faixa acima para rendas muito mais altas. Nós ainda não temos reforma tributária por aí, quem sabe alguém corajoso faça isso. O que acontece? Qual é o efeito prático da progressividade? Quando e na Receita eu ouvia muito isso, a pessoa reclamando: eu estou pagando 27,5% de imposto de renda. Não é verdade. Nem alguém que ganhe 500 mil reais por mês não paga 27,5%. Vai pagar 27,4999, não vai chegar a 27,5%. Por quê? Independentemente do valor da renda, você tem uma faixa a 0, uma faixa a 7,5, uma a 22,5 e a maior parte da sua renda a 27,5. Por isso que, quanto maior a faixa sua de renda, maior a sua efetiva tributação, não apenas o valor nominal. Claro que o valor nominal iria subir mesmo que a alíquota fosse a mesma, mas a sua alíquota de tributação sobe à medida que sobe a sua renda. E isso é justiça fiscal ou justiça social como consequência. Só para fechar essa abordagem jurídica, o imposto de renda, como todos os tributos, também obedece a outros princípios, que são legalidade, que disse há pouco, ou seja, é preciso a criação de um tributo, a criação de um imposto, espécie tributária, precisa de uma lei quando é criado ou majorado. Eu quero subir o imposto de renda. Eu não posso subir o imposto de renda, eu, governo, eu, ente tributante, sem criar uma lei que é aprovada pelo Legislativo, e aí sim, basta eu aprovar essa lei? Não, tem um outro princípio, que é o princípio da anterioridade, ou seja, eu não posso aumentar ou criar um tributo e cobrá-lo no mesmo exercício. O nosso exercício é o exercício civil, é o que a contabilidade utiliza também, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Se eu aumento o tributo, eu tenho que, até 31 de dezembro, aumentar para poder cobrar no ano seguinte. É claro que isso acontecia muito há uns 15 anos atrás, que todas as normas do imposto de renda saíam lá por volta do dia 26, 27, 28 de dezembro, e já estavam valendo em 1º de janeiro. Então, é uma semana só. Mas a lei, ou a regra da anterioridade, foi cumprida. Para fechar os princípios, lembrando que a progressividade, ela exerce ou ela aplica outros princípios, que são o não confisco e respeito à capacidade contributiva, ou seja, eu, ente tributante, eu, governo, não posso tirar do contribuinte, que também nós chamamos de sujeito passivo, mais do que dê a ele a condição de ter uma vida digna. Então, não pode ter função confiscatória o tributo. Princípio do não
com o fisco. Bom, para a gente não demorar muito, eu quero que vocês façam bastante perguntas. Não vou tratar, quer dizer, vou tratar um pouquinho agora ao falar da contabilidade, mas não vou descer a detalhes da declaração, mas isso não significa que você não possa enviar a sua pergunta falando de imposto de renda, dúvida de imposto de renda mesmo, não tem problema. Estamos aqui para isso. Aliás, eu sempre utilizo nas minhas palestras uma dica, né? Às vezes a pessoa tem um assunto pessoal, um assunto dela, e fica acanhada de perguntar. É muito simples. Na pergunta, diga, um amigo meu, e aí você narra a sua historinha, a gente responde, fica tudo certo, e você sai do nosso bate-papo com a sua dúvida respondida. Então, mande suas perguntas. Então, vamos fazer o link com a contabilidade. Para estabelecermos esse link com a contabilidade, nós estamos tratando da declaração de imposto de renda, como o professor Danilo colocou no início, tão temida declaração de imposto de renda. O que é, então, a declaração de imposto de renda? Nada mais é do que um balancete. É a minha posição de receitas, despesas, dívidas e patrimônio com base em 31/12 de cada ano, que a Receita chamou lá no passado de ano base e hoje chama de ano calendário. Esse balancete tem um prazo para que eu apresente ao fisco. Este prazo é último dia útil de abril de cada ano. Este ano, 2020, um ano completamente atípico, nós tivemos uma prorrogação, uma das maiores prorrogações de prazo do imposto de renda da história. A última vez que tinha ocorrido prorrogação foi no exercício 96, ano calendário 95, eu já estava na Receita, entrei em 91, comecinho de 91, e agora tivemos uma prorrogação de prazo para 4 meses. Ligando com a contabilidade, o que você tem numa declaração de imposto de renda? É Luca Pacioli na veia, ou seja, partidas dobradas, sim. Ou seja, se na minha declaração de imposto de renda eu lanço um bem, adquiri um carro, né? Está lá na minha declaração de bens. A contrapartida desse lançamento é uma renda. Pode ser outra coisa? Claro que pode. Pode ser a venda de um outro bem que eu já possuía, né? Mas, via de regra, eu tenho na contrapartida do aumento da conta bens e direitos, eu tenho a necessidade de um rendimento. E a Receita analisa com muita atenção essa equalização patrimonial, e quando ocorre a situação de patrimônio a descoberto, significa que você omitiu renda e a Receita vai te lançar. Por quê? Porque o seu patrimônio cresceu e a contrapartida, que é a renda, não foi trazida para a declaração entregue lá em abril de cada ano. Outra coisa importante, se eu tenho uma dívida, ela também é uma origem de recursos. Por exemplo, em determinado ano, eu adquiri um imóvel financiado, uma casa. Eu passei a ter uma dívida para poder ter a aquisição daquele bem. Então, a origem do recurso para a aquisição de um bem, tanto pode ser um rendimento, seja ele tributado na declaração, tributado exclusivamente na fonte, ou ainda um rendimento isento. Independentemente da forma do rendimento, ele é contrapartida para o aumento ou para a variação patrimonial positiva. Entretanto, um empréstimo também vai justificar a existência de um bem. Da mesma forma, lá na minha ficha de dívidas e ônus reais, se eu diminuir essa dívida,
significa que na contrapartida eu também preciso de uma renda, eu preciso de um valor. Pode ser uma renda, como pode ser o resultado da venda de um bem. E lá no meu patrimônio, na minha declaração de bens e direitos, esse é o nome que está lá na declaração da pessoa física, podem acontecer o que vocês chamam na contabilidade de fatos permutativos. Simplesmente eu tiro de uma rubrica, por exemplo, eu vendo um imóvel e ao vender esse imóvel eu compro um veículo. Então o meu patrimônio não mudou, mas as contas contábeis mudaram. Ou seja, a origem para a aquisição daquele veículo, aqui no meu exemplo, foi uma venda de imóvel. Lembrando que todas essas operações, quando realizadas, ou seja, quando eu baixo por alienação um bem que estava no meu patrimônio, significa que eu terei que apurar um tipo de imposto embutido aí sobre o ganho, chamado ganhos de capital. Se alguém se interessar, dia 7/10, próxima quarta-feira, estarei fazendo um webinar exclusivo sobre ganhos de capital da pessoa física. Então, sempre que eu faço a alienação de um bem ou direito por um valor maior do que aquele pelo qual ele constava na minha declaração, eu tenho que apurar sobre essa diferença eventual ganho de capital. Havendo ganho, eu recolho, e esse recolhimento não é na declaração, ele é até o último dia útil do mês seguinte ao da ocorrência do fato gerador, ou seja, da venda, se foi recebido à vista. Se não, último dia útil do mês seguinte ao do recebimento. É mais uma atenção que se tem em termos de declaração de imposto de renda. Deixa eu ver se na contabilidade tem mais alguma coisa que eu deva acrescentar. Basicamente é isso. Então, só recapitulando, a minha declaração do imposto de renda nada mais é do que um balancete onde eu trago todas as receitas, todas as despesas, ainda que não sejam despesas dedutíveis. Já há alguns anos que a Receita corrigiu essa falha, eu tenho que trazer todas as despesas pagas à pessoa física, todas as despesas pagas à pessoa jurídica que se constituam em dedução. Então, trouxe todas as despesas, todas as receitas, todas as mutações no meu patrimônio, aquisição de bem ou alienação de bem, e também toda a mutação que eu tive nas minhas dívidas e ônus reais. Este é o nome da ficha lá na declaração, ficha dívidas e ônus reais. É lá que eu coloco um cheque especial que está devedor, um empréstimo tomado, etc. Bens financiados são declarados de forma diferente, e se houver pergunta, a gente responde, porque não é o objetivo agora tratarmos dessa abordagem da declaração. Claro que se vocês fizerem a pergunta, nós estaremos respondendo. O tema da palestra que nós colocamos, especialmente no momento em que a reforma tributária está sobre a mesa, agora tem eleição municipal, a gente sabe que a eleição dá uma parada no funcionamento normal do Congresso Nacional, né, tanto Senado quanto Câmara, porque boa parte está envolvida com a eleição municipal, mas nós temos mais de um projeto de reforma tributária. E o que o imposto de renda pode contribuir para a justiça fiscal e, consequentemente, a justiça social. Antes da fala, eu vou mostrar uma tela para vocês que deve ser surpresa para muita gente, e vocês vão ver vão até se assustar com os números
que eu trago aqui. Muita gente não imagina o tamanho da desigualdade social do Brasil. Vejam na tela os 20 países mais desiguais do mundo. O que é a desigualdade social? É basicamente a desigualdade na distribuição de renda. Nós temos uma distribuição de renda no Brasil só superada em termos de situação pior por países africanos. A África é o continente mais afetado pela pobreza. Primeiro lugar, África do Sul. Segundo lugar, Namíbia, África também. Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto, Moçambique e depois vem o Brasil. O Brasil está empatado com Botsuana, com 53,3. Esse número aí está multiplicado por 100. O índice Gini, ele é de 0 a 1. Né? Ele é de 0 a 1. Ele não é número inteiro. Aí nós temos uma multiplicação por 100 para fins de gráfico. E o Brasil está em 0,533. O índice de Gini, ou coeficiente de Gini, ele ou também é chamado de razão de Gini, ele é uma medida da desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano, daí o nome, Corrado Gini, e publicada num documento em 1912. É um número muito antigo e que agora, de uns anos para cá, que se voltou a atenção para ele. O Brasil é a sétima pior distribuição de renda do planeta. Ou seja, se os nossos representantes, se os nossos deputados, senadores realmente estiverem preocupados em construir um país decente para o futuro, a primeira coisa que tem que atacar é exatamente a distribuição de renda. O resto vem depois, o resto não tem a mesma importância. Eu volto, então, a falar da questão da desigualdade social, lembrando que o imposto de renda, ele, pelo princípio que ele adota, que é a progressividade, ele tem elementos suficientes para promover uma maior distribuição de renda. O que acontece com a tributação no Brasil? Ao contrário de outros países do mundo. E aqui vai uma observação, porque muita gente pode ter visto falar do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é um outro indicador que os países nórdicos, principalmente, apresentam os maiores índices do mundo em desenvolvimento humano e que refletem a situação de renda, saúde e educação nesses países. O Brasil é uma grande economia, precisaria de algum foco maior nessa distribuição de renda, etc., para que a gente pudesse evoluir, passar a ter números melhores com relação a essa deficiência que nós temos na distribuição da renda. Mas como grande economia que somos, em termos de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, nós estamos bem melhor colocados, estamos em 189 nações que têm esse índice medido, nós estamos na posição 79, 79º colocado. É um número bem melhor do que
o Gini. E o nosso indicador é 0,761. Aqui é importante lembrar. O índice Gini, quanto mais baixo, melhor. O país tem menos desigualdade se o número for mais próximo de 0. Já o IDH, quanto mais próximo de 1, melhor será o índice de desenvolvimento humano. Mas vamos entender um pouco por que a nossa desigualdade social é tão grande a partir de uma análise da nossa tributação. Ao contrário de outros países do mundo, onde nós temos um foco na tributação da renda, por quê? Porque exatamente ela leva em conta a capacidade contributiva. No Brasil, a nossa maior fatia da tributação vem da tributação da produção e dos serviços, ou seja, a tributação indireta é muito maior do que a tributação direta. Eu explico melhor o que são esses dois conceitos. O que é tributação direta? É aquela que leva em conta a característica da pessoa que está sofrendo a tributação. Ou seja, quanto maior a capacidade contributiva dela, maior será a alíquota que ela vai pagar. Isso faz com que, de maneira natural, pela tributação, se distribua a renda, ou seja, se tire um pouco mais de quem tem muito para poder distribuir na forma de serviços, enfim, na forma de presença do Estado dentro de áreas essenciais, porque ele conseguiu ter uma arrecadação fazendo distribuição de renda. Isso é a chamada tributação direta. O que é a tributação indireta? É aquela onde todas as pessoas, independente de suas rendas, classe social, etc., pagam a mesma alíquota. Querem um exemplo? É interessante que nas minhas palestras em faculdades, eu sempre utilizei esse exemplo, sem imaginar que um dia seria um exemplo tão assunto da mídia. Um pacote de arroz, né? Tem gente que vai à churrascaria hoje e reclama, passaram tanta picanha, ninguém passa o arroz, né? Veja a situação que chegamos. O arroz está lá na faixa dos seus 28, 29 reais, de 25 a 30, vamos dizer assim, o pacote de 5 quilos. Eu vou usar um exemplo aqui sem a intenção de estar usando a alíquota exata, a alíquota correta, que é, vamos admitir que nesses 30 reais que você pagou, vamos pegar a conta redonda, você pagou 30 reais no pacote de arroz, né? Vamos admitir que a sua renda seja R$1.000 por mês. Você foi lá, comprou um pacote de arroz, onde existe uma tributação indireta naquele produto de 10%. Portanto, você, com uma renda mensal de R$1.500, pagou R$3 de tributo. Muito bem. Uma outra pessoa vai no mesmo supermercado, esse arroz é de boa qualidade, ele ganha 150 mil por mês. Ele vai lá e compra o mesmo pacote de arroz, paga os mesmos 30 reais, onde, por suposição, está embutido 10% de tributo, portanto, ele paga os mesmos 3 reais de imposto. Vamos admitir que seja um imposto aí, presente nesse saco de arroz. A minha pergunta é, quem pagou mais imposto? Ou os dois pagaram igual? Pergunta boa, vou até molhar o bico para responder. Eu acho que as opiniões estão divididas, muita gente achando que os dois pagaram a mesma coisa, uns achando que um pagou mais, outro pagou menos, mas a resposta correta, técnica, é a seguinte: nominalmente, ou seja, numericamente, os dois pagaram 3 reais. Só que o 3 reais para aquela pessoa que ganha R$1.500 por mês tem um peso muito maior do que os 3 reais para aquela pessoa que ganha, no meu exemplo,
150 mil reais por mês. Isso é a promoção da desigualdade. À medida que a minha economia tributa muito mais produção, consumo e serviços e muito menos a renda, ela está fazendo a distribuição inversa, ela está concentrando renda porque ela está tributando pessoas com capacidade contributiva diferentes com uma mesma alíquota. Este é o conceito de tributação indireta. Eu tenho aqui um mapinha, deixa eu ver se eu estou rápido para achar aqui, a gente compartilha mais uma telinha com vocês. Eu tenho um gráfico que é esse aqui, vamos ver se eu acertei. Não, errei, viu? Eu vou buscar o outro. Não é esse aqui. Deixa eu buscar a outra tela que mostra a nossa tributação. Agora sim. Eu não sei se eu mandei para o lugar certo. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui. Vamos ver. Aí. Pronto. Agora nós temos a tela correta para vocês verem. Esse estudo é de um site e eu recomendo que vocês acompanhem. Dê uma visitada lá. Semestralmente sai um caderno muito bacana. Se chama Observatório das Desigualdades, é de Minas Gerais, salvo engano. O endereço do site vai aparecer para vocês aí na tela, para que vocês anotem e depois visitem. Tem estudos muito bacanas lá. Vamos tentar ver esse gráfico aí. Veja a composição do nosso bolo tributário baseado em 2017, dados da Receita Federal de 2018. Vejam, bens e serviços, que é essa parte azul, respondem por 47,38%. Renda excluindo salários, 20%. Folha de salários, 26,15%. Uma outra questão também. Há uma concentração muito grande no Brasil na tributação na folha de salário. As demais rendas escapam. Muita renda acaba escapando e não sendo tributada. Aí eu tenho uma faixinha pequenininha lá, que está num rosa, coisa assim, 1,54%. Propriedade, olha como propriedade paga pouco, 4,64%. Em outros países, esse número é bem maior, a tributação sobre propriedade. Por exemplo, se você tem um carro, você paga o IPVA, é um imposto sobre propriedade daquele veículo. Se você tem uma casa, um terreno, você paga o IPTU, que é um imposto também sobre a propriedade. Olha como nossa tributação é injusta. Se você tiver uma aeronave, é um veículo bastante sofisticado, diga-se de passagem, você não paga nem um centavo sobre essa propriedade. Se você tiver uma lancha de trocentos pés, uma lancha enorme, você não paga nem um centavo sobre essa propriedade. Esse tipo de ausência de tributação é o que faz a desigualdade social, vinda da desigualdade na distribuição de renda, aumentar cada vez mais. Eu tenho mais algumas telas bacanas para a gente continuar desenvolvendo a ideia. Então, como que o imposto de renda pode atuar? Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que sim. Todo mundo que já analisou contabilmente qualquer balancete de pessoa jurídica já deve ter notado uma rubrica que se chama distribuição de lucros. Desde janeiro de 96, no Brasil, não se tributa mais a distribuição de lucro. Agora, o que acontece? As maiores rendas do Brasil
pagam, em média, de 4% a 6% de imposto de renda apenas. A classe média paga em torno de 21% a 25% de imposto de renda, do mesmo imposto de renda. Por quê? Porque não se tributa no Brasil a distribuição de lucros e dividendos. Só mais um país do mundo não tributa a distribuição de lucros. Se chama Estônia e é um país pouco maior do que meio estado de São Paulo. Lá também não se tributa lucro. O resto do mundo, os IDHs elevados, todos os países que têm um Gini elevado, todos eles tributam a distribuição de lucros. É a maior fonte hoje de concentração de renda. Eu sei que alguém pode estar falando, especialmente se tiver um empresário acompanhando. Mas a gente já paga na jurídica. De fato, já paga na jurídica, e a tributação da renda na física, como a intenção não deve ser aumentar a carga tributária, hoje em aproximadamente 33% a 35% do nosso PIB, seria deslocar a tributação da produção e tributar a distribuição do lucro. Isso duplamente é bom para a economia. Na medida que eu desonero a produção, de cara eu aumento a geração de empregos, eu estou incentivando a produção. E o mesmo percentual eu tributo lá depois que eu já paguei minhas despesas, então eu só vou pagar o imposto se eu tiver lucro. Se eu não tiver lucro, eu não vou pagar imposto sobre a distribuição de lucros. Então, é um caminho que se apresenta aí, mas o lobby é forte. Por quê? Porque é o lobby dos 10% mais ricos do país e eles têm um poder significativo junto ao Congresso Nacional. Então, é um caminho. O imposto de renda poderia estar realizando isso. Tanto o imposto de renda da pessoa jurídica, deslocando a tributação da produção e do consumo e vindo para o lucro, como o imposto da pessoa física também tributando na hora da distribuição. Eu tenho mais um gráfico aqui mostrando, agora não é nem um gráfico, agora é uma matéria. Depois, quem quiser acessar, eu vou dizer onde ela está. Vamos lá, acho que agora eu não vou errar. É esta aqui. Olha só que interessante essa informação. Está numa publicação da revista Exame, eu vou rodar um pouquinho a tela aqui. Está numa publicação da revista Exame, de 16 de agosto de 2019. Veja a manchete. Desigualdade de renda não para de subir há 4 anos no Brasil. Aqui, durante a matéria, ele fala que há 17 trimestres consecutivos a desigualdade da renda estava subindo. Como de agosto de 19 para cá se passaram mais 4 trimestres, com certeza, essa manchete atualizada estaria dizendo que há 21 trimestres que a desigualdade só faz aumentar. Aqui tem a matéria, quem se interessar, revista Exame, dê uma olhadinha, está na internet, eu estou acessando na internet, e vocês vão ver lá esses números. É do PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, feito pela FGV, Fundação Getúlio Vargas Social. Enfim, para mostrar que essa colocação minha não é da minha cabeça, são estudos, são números que existem mostrando que a gente pode tranquilamente trabalhar nessa linha e melhorar a situação toda do país como um todo, com menos confrontos sociais, menos problemas sociais, menos violência, enfim. Tem mais números aqui que eu não vou mostrar, eu vou mostrar mais uma telinha só para vocês, para depois abrir para as perguntas. Já são 8h20, né? Para depois abrirmos para as perguntas, lembrando que vocês podem perguntar sobre essa parte final, falando da
distribuição de renda, como qualquer pergunta referente ao imposto de renda em si. Fiquem muito à vontade. Eu vou buscar mais uma telinha aqui que eu gostaria de mostrar. Cadê você? Essa tela, ela mostra um mapa. Vamos ver aqui. Aqui. Já está posicionado. Tá. Ele mostra, os números estão um pouco pequenos, mas eu acho que vai dar para vocês acompanharem. Nós estamos, como eu falei do índice Gini, onde nós estamos como o 7º pior, só tem africanos piores que a gente. Eu queria mostrar também como estamos em termos de índice de desenvolvimento humano, lembrando que é baseado em renda, saúde e educação. E desde que esse índice aqui é bem mais novo, acho que é 2015 que começou a ser levantado, não, um pouco antes, que começou a ser levantado. Como eu disse, os países nórdicos estão na frente, 0,954, olha como a Noruega está próxima de 1. Suíça, Irlanda, Alemanha, e nós estamos aqui, eu vou rodar a telinha, estamos na posição 79 com 0,761. 0,761 é a posição do nosso país. Vou mostrar mais um gráfico, esse não está tão legal de ver, mas está lá no Observatório das Desigualdades, convido vocês a visitarem. Vamos mostrar mais uma telinha, que é esta aqui. Deixa eu ver se eu acertei. Acertei. Aqui está um pouquinho pequeno os números, até para mim aqui, imagino para vocês aí. Aqui é o índice Gini ao redor do globo. Quem está em primeiro lugar hoje no Gini, ou seja, distribuição de renda igualitária, equilíbrio de renda, é a Islândia, 0,256. Esse número é de 2010 até 2015, coisa assim. Não é um número atualizado. A Islândia teve problemas econômicos sérios recentemente, uns 2 anos, 3 anos, talvez tenha piorado esse indicador. Agora, vejam aqui na base do gráfico, tem Colômbia, que está na nossa frente. Esse número é um pouquinho mais velho, esse número não é de 2017, eu acho que é de 2010. O Brasil lá embaixo e a África do Sul firme no último lugar como Gini. 0,63. Só para ilustrar, e vocês fiquem à vontade para pesquisar lá o site do Observatório das Desigualdades e terem mais informações. Bom, fechando, essa é a nossa colocação. O imposto de renda está aí à disposição dos nossos legisladores, que, além da reforma tributária, precisar urgentemente simplificar a tributação. Vocês todos já devem ter ouvido falar em custo Brasil, que é o tempo que as empresas gastam para apurar e recolher os tributos. Isso é um negócio absurdo. Uma tributação complexa, além de gerar um custo adicional desnecessário, ela é um convite à sonegação. Quanto mais complexa a tributação, mais fácil sonegar. Enquanto que uma tributação simplificada facilita a fiscalização, o recolhimento, tudo. Agora, precisamos tomar cuidado para não confundir tributação simplificada com um tributo, como estão querendo ressuscitar aí a CPMF. CPMF é tributação regressiva, trata diferentes de forma igual. CPMF é o exemplo do saco de arroz que eu coloquei. Todos vão pagar CPMF igual, independentemente de quanto ganham. Uma tributação, o meu ex-chefe, né, o Marcos Sintra, eu sempre critiquei ele nas minhas palestras, aí tive que conviver com ele como chefe por algum tempo. Cheguei a conversar sobre o assunto com ele, mas ele é o grande defensor do imposto único. Imposto único é uma falácia, nenhum país do mundo tem. Os países mais desenvolvidos, muito menos ainda. O que seria imposto único? Todo mundo pagando a mesma coisa.
Isso, em pouquíssimo tempo, faz o Brasil ultrapassar a África do Sul como o país mais desigual do mundo. Em 10 anos, a concentração de renda no Brasil dobraria se existisse um imposto único. Então, não sei de onde um cara tão inteligente, com tanta formação como é o Marco Sintra, defender esse tributo com o qual eu não concordo de jeito nenhum. Tributação regressiva cada vez empurra o país mais para o buraco. É uma ilusão, pode até ter alguma solução momentânea, mas com o decorrer do tempo só piora a situação econômica. Agradeço a atenção de vocês e gostaria de ter as perguntas agora para responder. Tomara que vocês tenham encaminhado bastante perguntas. Muito bem, professor. Bom, você vai se surpreender, viu? Eu acho que a gente tem bastante pergunta aqui, vamos ter que ser seletivo, né, Danilo? Eu gostaria de parabenizar a sua abordagem, eu acho que você foi cirúrgico, né? Extremamente cuidadoso com os dados pelos quais você percorreu a sua fala, e eu vejo que a pertinência de uma pessoa que tem a vivência de tanto tempo, a experiência, não apenas voltado a um mundo fechado, né, dos tributos, das ciências contábeis, mas, sobretudo, com uma visão de mundo, de desenvolvimento social. Eu acho que isso é, talvez, algo que, sobretudo aqui no Claretiano, a gente se identifica muito. Afinal, a gente fala isso com os alunos desde o primeiro momento onde eles entram no Claretiano. Isso está na nossa missão, um compromisso com a vida, uma abordagem de formação humana integral. Eu acho que a renda, o capital, ele não pode ficar apenas de maneira singular, né? E eu vejo, na sua abordagem, pelo menos ficou muito claro para mim, a maneira como, delicadamente, você nos apresentou um cenário de A a Z, de como o país se situa, de como o nosso modelo, ele pode ter as suas incongruências, naturalmente, mas é um modelo que a gente pratica há algum tempo. Creio que a gente, a partir da oportunidade que a gente tem como um país tão representativo, como uma nação em desenvolvimento, a gente pode ver em alguns gráficos ali a nossa posição em relação aos BRICS, né, sobretudo, se eu não me engano, no penúltimo gráfico, quando a gente olha a Rússia, a China, a África do Sul, e talvez o Brasil não pode descolar desses países em desenvolvimento, né? A gente precisa seguir nessa linha. E eu agradeço mais uma vez, Copi, você foi brilhante, obrigado pela tua exposição. Eu vou passar a bola agora, gratidão mesmo. Eu acho que, Danilo, já fica aqui o sentimento de que fica muito pouco esse primeiro contato, né? Esse primeiro e único, nós teremos que trazê-lo, nem que for a força. O que você vai fazer às 23 horas? A gente volta, eu realmente gosto, a tributação é algo interessante que eu estava concluindo minha faculdade, minha formação original é matemática, depois fiz uma pós na área de pedagogia, didática, enfim, é professor mesmo. Aí, no penúltimo ano da faculdade, surgiu aquele interesse, prestei um concurso para conhecer no Estado, o agente fiscal de rendas, me preparei, prestei o concurso e passei, e comecei a gostar. E do imposto de renda da pessoa física, eu falo que é a minha cachaça, eu realmente gosto, tanto que eu fiz questão de me aposentar e continuar atuando na mesma área e com o mesmo perfil, que eu acho que isso é muito importante. Exato. Eu sou pró-contribuinte. A função principal do fisco não é ser o bicho-papão que assusta todo mundo. Eu sempre briguei na Receita para que o fisco cumpra a sua missão de orientar o contribuinte. O bom contribuinte tem que receber tudo fácil. A orientação é a função principal do fisco. O mau contribuinte, esse sim, fiscalização, representação fiscal para fins penais, mas isso é uma parcela bem pequena. A maioria é bom contribuinte e tem que ter uma atenção do fisco. Cuidadosa, sem dúvida. Muito bem, eu acho que sem mais delongas, eu acho que o professor Danilo poderia, então, dar início à rodada de questões. Já deixo o professor Copi aqui livre de qualquer questionamento indelicado, tá, Copi? A gente tem pergunta ali para dar e vender, viu? Que bacana, que bom. Copi,
Inicialmente, como o Leandro disse, agradeço a sua presença. A gente percebeu aí a interação e a busca pelo conhecimento pelos alunos. E o Leandro há de conver comigo que você conseguirá fazer um segundo perguntão sobre imposto de renda com o que apareceu aqui. Que maravilha. Vamos lá. A Karina Mendonça, que é aluna nossa de administração, ela pergunta: como apresentar declarações de anos anteriores? Pergunta excelente. Karina, a Receita trabalha da seguinte forma: isso está para mudar há muito tempo, mas eu acho que não vai mudar tão já. Ela libera anualmente um aplicativo para cada ano, que nós chamamos de exercício. Então, se você tem declarações de anos anteriores, você tem que baixar o aplicativo correspondente a cada ano, preencher e enviar. Lembrando que, pelo Estatuto da Prescrição e da Decadência, você tem somente os 5 últimos anos para apresentar. Passou 5 anos, se a Receita não te cobrou, você não entrega mais, porque ela não pode te cobrar por mais de 5 anos. A Isabela de Moraes, ela pergunta: a partir do momento em que começo a investir na Bolsa de Valores, sou obrigado a declarar o IR? Ótima pergunta. Bolsa de Valores, já há algum tempo, é condição de obrigatoriedade, está na 4ª condição da Instrução Normativa, que anualmente fixa as regras, artigo 2º da IN, nos últimos 15 anos não muda. Diz que se você operou em Bolsa de Valores, você está obrigado a declarar. Operar, tanto faz comprar um ativo como vender. O simples fato de você adquirir um lote de ação, por exemplo, naquele ano te obriga a entregar, ainda que você não se enquadre em nenhuma das outras 6 condições. Hoje são 7 condições no total. Você entrega. E, caso a sua operação seja de venda, você tem que apurar eventual ganho e tributar. Poderá ser 15%, a maioria, ou 20%, dependendo do tipo de operação que você faça em bolsa. A Bruna Fernanda, ela pergunta: por que não liberar os remédios controlados via receita médica na dedução de imposto de renda? Porque geralmente esses remédios são bem caros. Bruna, né? Boa pergunta, Bruna. O imposto de renda, ele vem do legislativo. É uma lei que permite as deduções, boa parte está na Lei 7.713 de 88, aí tem a 9.250 também falando alguma coisa, a 11.196 é uma mais nova, que trata do assunto, e outras dezenas de leis. As principais são essas. Mas quem define a regra é o legislativo, que ainda que o projeto venha do executivo, é ele que examina, altera, emenda e retorna esse projeto analisado e aprovado para a sanção do executivo. Então, a resposta é equivalente ao porque sim da criança. Quando você pergunta para uma criança: por que está fazendo isso? Porque sim. O porque sim do fisco é porque não há previsão legal. Não há lei que permita hoje a dedução. Se amanhã houver, será dedutivo. Então, é um caminho legislativo. O Richard, ele pergunta: ao seu ponto de vista, a tabela do IR atual é injusta? A resposta, Richard, é sim, e eu já dizia isso quando estava do lado de lá do balcão, ou seja, na Receita. A primeira injustiça é que, desde 2015, a tabela não é reajustada. Eu costumo brincar nas minhas palestras que tudo na vida tem seu lado positivo. Como os números não mudaram, eu tenho todos os números decorados, então ficou mais fácil fazer palestra nos últimos 5 anos, porque a tabela não muda. Mas isso não é justo, porque cada vez que a tabela não é atualizada, não é reajustada, nós estamos pagando mais imposto. Além do que eu acho que a primeira faixa poderia ser um pouquinho mais alta, independente do reajuste geral, poderia ser um pouquinho mais alta. Estão querendo passar a faixa tributação zero de 1.903,98 para 3.000.
ainda é baixo. Um pouquinho mais que isso seria mais justo ainda. A Daniele pergunta: se eu ganho um processo trabalhista, eu preciso declarar no imposto de renda e pagar um tributo sobre ele? Declarar, sim, Daniela. Por quê? Porque a sua declaração, ela tem que ser fielmente a sua situação patrimonial em 31/12 de cada ano. E se você recebeu uma ação trabalhista, esse valor promoveu uma variação positiva no seu patrimônio, ou seja, entrou um dinheiro na sua conta que vai virar uma aplicação financeira, que vai pagar uma dívida ou que vai virar um bem ou direito. Então, declarar é obrigatório. Lógico que se ficar abaixo de determinados limites, você vai estar desobrigado porque não atinge determinados valores que são bem baixos. Agora, vai sofrer tributação? Depende. Depende de a quantos meses se refere o valor reclamado, se houve retenção de imposto no ato do pagamento, mas você tem que fazer o cálculo para saber se vai ter imposto adicional a pagar ou não. Via de regra, a menos que o valor seja muito alto, uma ação trabalhista, como a lei permite que você recorra somente dos últimos 60 meses, ou seja, 5 anos, e na hora de tributar, você divide por 60 para depois tributar, para não ser penalizada, quase sempre não gera tributação adicional, a menos que seja um valor bastante alto. O Gustavo, ele pergunta: quando uma pessoa que nunca fez o imposto de renda, mas em alguns meses, por conta de bônus ou outros proventos, teve retenção de imposto de renda, ela consegue restituir esses valores dos últimos 5 anos, por exemplo? E como isso pode ser feito? Gustavo, ela consegue sim. Eu estou admitindo que, pela sua pergunta, que essa pessoa teve retenção, mas o somatório dos 12 meses não a enquadrou como obrigada a declarar por rendimento tributado, hoje 28, 559 e 70. E nos últimos 5 anos, infelizmente, é o mesmo valor, 28, 559 e 70, como soma de rendimentos tributáveis do ano. Se você não estava obrigado, você agora entrega, respondendo, ligando com a primeira pergunta que eu respondi, você tem que baixar o aplicativo de cada ano, dos últimos 5 anos, e você vai receber de volta, sim, esse imposto. E é fundamental que você faça a declaração fazendo a opção pelo desconto simplificado. Agora, se ao analisar esses números, você verificar que em algum ano o somatório passou de 28.559,70, ao declarar como você estaria obrigado, você vai receber de volta o imposto retido, mas terá uma multa cujo valor mínimo é R$ 165,74. A Jaqueline, nossa aluna de Ciências Contábeis, ela pergunta: Walter, no caso de restrições trabalhistas, eu preciso declarar o valor do FGTS no imposto de renda? Excelente pergunta, Jaqueline. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele tem uma natureza indenizatória. O patrão demite sem justa causa o empregado e ele recebe o Fundo de Garantia como uma indenização. E uma característica da indenização é que ela é uma verba de natureza isenta, ou seja, não paga imposto. Mas ela pode te obrigar a declarar. É a segunda condição lá do artigo 2º da IN vigente. Ou seja, se o valor do seu fundo de garantia sacado superar R$40 mil, isoladamente essa situação já te obriga a declarar. Se não, mas você está obrigado a entregar por qualquer um dos outros 6 motivos, você deve declarar sim o fundo de garantia recebido, porque você está tendo uma variação positiva do seu patrimônio. Esse valor vai para uma conta, para pagar uma dívida ou para um bem ou direito. O Elber, ele pergunta: em quais casos é possível a isenção do imposto de renda? Vamos lá. Primeiro, uma diferenciação didática aqui. Aliás, eu fiquei decepcionado ao ver um documento da Receita
tratando indevidamente essa questão. As pessoas confundem muito obrigatoriedade de entrega com isenção do tributo, do imposto. São coisas totalmente distintas. Obrigatoriedade de entrega, eu tenho que olhar 7 condições que anualmente, lá pelo dia 25, 28 de fevereiro, é publicado pela Receita, você olha e vê se enquadra e entrega a sua declaração. Agora, isenção do imposto em si são casos muito específicos. E aproveito para passar uma outra confusão que é feita, muito comum você ver, que é a questão do momento, ou melhor, do tempo em que se paga imposto de renda. Imposto de renda não tem idade para começar nem para terminar. O que define é a situação econômica naquele ano. Assim, um bebezinho que acaba de nascer, mas tem uma herança significativa, já está obrigado a declarar imposto de renda. Claro que alguém vai fazer por ele, e esse alguém se chama responsável. O senhor lá de 105 anos de idade, ele não está nem em perfeita mente, está com alguma alienação, mas possui bens, direitos, renda. Alguém vai representá-lo e vai entregar a declaração dele. Então, não tem início e não tem prazo final para a resposta. Volta a pergunta, por favor, que essa explicação me fez esquecer da principal. Jonathan, please. Ele pergunta da questão das isenções do imposto de renda. Ah, tá, isso. A isenção, nós temos um caso de isenção de rendimento, e ainda assim não é o rendimento total, que é uma lista de doenças, portador de moléstia grave, está no inciso 14 do artigo 6º da Lei 7.713 de 88, é uma lista não exemplificativa, ou seja, tudo que está lá, aliás, só o que está lá pode ou dá direito à isenção, e a isenção é para o rendimento de aposentadoria ou pensão. Então, um portador de moléstia grave, que tem uma das doenças listadas na lei, que receba aluguel, o aluguel é tributado, mas a aposentadoria dele, integralmente, a partir da data que o laudo médico oficial disser que ele tem uma daquelas doenças, é isento. Fora isso, temos isenções esporádicas. Praticamente é o único caso de isenção é a moléstia grave. Nós temos uma isenção por idade para a aposentadoria a partir de 65 anos, que é 1.903,98 da aposentadoria em cada um dos 12 meses mais 13º, também com isenção. Na área de ganho de capital, nós temos outras isenções também, mas para renda é apenas moléstia grave. O Felipe, ele gostaria de saber a sua opinião sobre a reforma tributária do PIS e COFINS em um novo tributo, a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Ela será o primeiro passo para as novas reformas tributárias? Bom, a CBS, eu espero que a CBS não seja aquela com cara de CPMF, acho que não é, né? Não sendo aquela com cara de CPMF, o mundo já utiliza isso, que é o chamado imposto sobre valor agregado. Ele soma impostos da União, impostos municipais e estaduais, sobre consumo. Então, é interessante, porque ele é destacado, inclusive, Estados Unidos, Europa, o contribuinte que não é de lá, ele não paga, ele recebe de volta o tributo. É uma modernização. Para você ter uma ideia da dificuldade e da complexidade da nossa tributação, nós temos 27 unidades federadas, cada uma tem uma regra para o seu ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, e também alíquotas distintas entre um estado e outro. Então, é uma coisa absurda. É um início, sim, mas precisamos simplificar a tributação do imposto de renda, do imposto de renda da pessoa jurídica, diminuir o número de tributos e
tributar a distribuição de lucros e diminuir a tributação do próprio IRPJ e contribuição social sobre lucro líquido na pessoa jurídica. O Cope, eu gostaria de fazer aqui um gancho, né, na pergunta anterior, quando você cita o IVA, e dentro dessa parte final da tua apresentação, quando você fala, sobretudo, dessa parte social, o IVA, pelo que alguns especialistas têm trabalhado, e isso que você acaba de citar, é uma atualização, é uma modernização que o Brasil, me parece, tem ficado para trás, né, em relação às grandes nações. Mas o modelo que talvez tenha sido discutido é que ele vai tributar o consumo, e o consumo ele pega, sobretudo, de alguma forma, a parcela talvez mais carente da população, e ele deixa de lado. Como é que você vê essa questão? Você acha possível fazer algum tipo de ajuste nesse IVA ou complemento para que ele possa, você parece que já respondeu, mas eu queria ouvir de novo, para que ele seja mais justo, né, socialmente? Pois é, o segredo nisso, eu cheguei a colocar num dos gráficos que mostra mais ou menos isso, nós temos que deslocar a tributação sobre produção e consumo para a tributação sobre a renda. E a propriedade também, que aí fora se tributa muito mais a propriedade do que no Brasil. A partir do momento que hoje está invertido o nosso círculo de tributação, nós temos mais tributação sobre produção e consumo, e isso é regressivo, e menos tributação na renda. Eu acho que isso é um sonho, um ideal, uma tributação ideal mesmo para o país caminhar no sentido da melhoria social, da malha social como um todo, seria algo em torno de 6/4, ou seja, 60% progressivo, tributação direta, e 40% regressivo, tributação indireta, onde o IVA entra e todos os tributos hoje existentes. Interessante, obrigado. O Tiago Justo, ele fala sobre o escalonamento do imposto de renda e suas faixas. Na sua opinião, qual seria a proposta de um escalonamento correto? Bom, na minha concepção, caberia alguma faixa a mais aqui entre as já existentes, mas eu vejo que uma faixa de 35% acima de um valor aí que pode ser, sei lá, 30 mil, não, 30 mil é um pouco baixo, ficaria um pouco sobre a classe média. Seria alguma coisa de renda mais elevada, tributada a 35. Então, você teria uma faixa de 27,5% e depois uma faixa de 35% para a camada, para o andar de cima, como os colunistas adoram escrever nos jornais. Só aí você já começa a melhorar a distribuição de renda. A Silene, ela pergunta, quais são as consequências da não declaração do imposto de renda? Excelente pergunta. Até 2008, na verdade foi de 98 a 2008, nós tivemos uma declaração que se chamava Declaração Anual de Isento. Ela não era uma declaração fiscal, era uma declaração cadastral. Qual foi a finalidade dela? Depurar a base de CPF, de Cadastro de Pessoa Física, que eu vi alguma movimentação até do Ministério Público Federal, que parece que a base está bagunçada de novo. Aí, em 2008, acabou a declaração anual de isento. Como consequência, o CPF, o seu cadastro de pessoa física, passou a ser controlado exclusivamente pela declaração de imposto de renda, cujo nome técnico é Declaração de Ajuste Anual. Então, a primeira consequência para aquele contribuinte que está obrigado à entrega e não faz a entrega é o seu CPF passa a situação de pendente de regularização. Qual é a consequência? Você não consegue comprar a crédito, nem os bancos não deixam você movimentar nem a conta bancária, você não faz crediário, você não presta concurso, enfim, atos corriqueiros da sua vida civil passam a ser prejudicados por causa daquela irregularidade. Segunda consequência, menos drástica, mas problemática também,
Quem deixa de entregar tem multa, e a Receita tem, quando ela tem conhecimento, né? Ela tem lançado as multas bem próximo lá de 5 anos, que é o prazo que ela pode e que ela tem para agir. A Isabela, nossa aluna de administração, pergunta: gostaria de saber se o casal deve declarar o imposto de renda em conjunto ou separados? Boa pergunta, Isabela. A regra geral de declaração do imposto de renda é separado. A opção é a declaração em conjunto. Que análise tem que ser feita? É o chamado planejamento tributário. O casal tem que avaliar em que situação eles vão pagar menos imposto. Isso é legal, é a chamada elisão fiscal, enquanto que a sonegação é a evasão fiscal. Então, a análise é financeira, onde eu vou pagar menos imposto ou restituir mais imposto. Aí eu faço a opção. Mas nada impede que o casal declare em conjunto. Quase sempre, quando os dois têm renda, a declaração em conjunto não compensa, porque muda a faixa de tributação, ou seja, um valor maior fica lá no 27,5% e acaba piorando o resultado. O Douglas, ele pergunta: boa noite, Walter. Gostaria de saber sobre o imposto de renda para MEI. Caso não seja realizado da forma correta, pode prejudicar ou gerar qualquer problema tanto para o CPF quanto para o CNPJ? Sim, Douglas. Sempre que uma obrigação tributária, aqui quando eu falo de declaração, nós chamamos de obrigação tributária acessória, ou seja, obrigação de informar, de entregar uma informação. A obrigação tributária principal é a de pagar o tributo. Sempre que ela não é cumprida, pode haver alguma penalidade, multa, enfim. No caso do CPF, a questão pode ser cadastral, além da multa. O MEI, por si só, isoladamente, não é condição de obrigatoriedade. Então, eu tenho MEI, estou obrigado? Não. Depende de quanto o seu MEI gerar de faturamento no imposto de renda. O MEI, ele toma emprestado uma regra lá da pessoa jurídica, Lei 9.249 de 96, artigo 15, onde você tem as atividades e as alíquotas de presunção, ou seja, é o lucro presumido que é usado no MEI. Se você é comércio, por exemplo, é 8%. Serviços diversos, 32%. Transporte de passageiro, por exemplo, 15%. Aí vai. A hora que você faz o cálculo, é igualzinho uma pessoa jurídica optante pela mesma forma de tributação, lucro presumido. Vamos pegar o 32%, que é um valor maior. Você é um prestador de serviço, então significa que 32% do que você faturar é considerado lucro. E isso, hoje, com a legislação vigente, é isento. Então, cada R$100 que você fatura, 32 é isento. A diferença, 68, que sobrou, você tem que fazer o seguinte cálculo. Você tem que verificar quais as suas despesas que você teve na atividade e o que sobrou é tributável. Essa é a regra geral, vai para a declaração de imposto de renda. A menos que você faça contabilidade. Havendo uma contabilidade demonstrando que o seu lucro é maior que os 32, o percentual que contabilmente você demonstrar ser o seu lucro será distribuído sem tributação. Mais uma. O Marcos Roberto do Amaral Luco, ele fala o seguinte: é fato de que a distribuição de renda mais justa e igualitária daria ao Brasil um maior alicerce econômico. Como o imposto de renda pode se tornar mais justo para os que possuem? Pois é, eu falei no final e repito, tem mais possibilidades, mas entre elas, criação de uma alíquota adicional no imposto de renda para valores mais elevados, tributação de grandes fortunas, que está lá na Constituição e ninguém consegue mexer,
a tributação dos lucros e dividendos são caminhos para que o imposto de renda consiga ser mais justo. Na área dos impostos sobre propriedade, eu não consigo entender como que um carro 1.000 paga IPVA e uma lancha não paga um tributo equivalente. Um carro 1.000 paga IPVA e uma aeronave não paga nada sobre essa propriedade. Então, são coisas que precisa se mexer para tornar a tributação como um todo mais justa. Como funciona? Essa é a minha, Cope. Vamos você me ajudar. Como funciona a dedutibilidade de um plano de previdência privada na modalidade PGBL? E para quem ela seria mais vantajosa em relação à modalidade VGBL? Beleza, pergunta muito boa. Bom, PGBL, a sopa de letrinhas aí. Plano Gerador de Benefício Livre e Vida Gerador de Benefício Livre. O VGBL, o mercado trata como previdência. Na verdade, não é. Todo mundo assumiu que é uma previdência, mas VGBL é um seguro de vida com prêmio por sobrevivência. Não tem como você ver de outra forma. O PGBL, ele traz incentivo fiscal. Por quê? Porque ele permite que você deduza do somatório da sua renda tributável que você traz para a declaração, da renda bruta tributável, até 12%. Então, até 12% você pode aplicar em PGBL, excluindo da tributação. E, se você fizer a opção correta dentro do próprio PGBL, que é a opção pela tributação regressiva, ou seja, usar o PGBL com cara de previdência mesmo e depositar agora para sacar com mais de 10 anos lá na frente, você já tem um ganho da própria tributação. Por quê? Você exclui de 27,5% o valor e você, ao resgatar, vai pagar apenas 10%. Por quê? Porque ficou 10 anos. Então, você já tem um ganho de 17,5% aí em termos de aplicação nesse período. E o PGBL tem a dedução. O VGBL não tem dedução do imposto de renda. Consequentemente, quem declara pelo antigo modelo completo, que hoje se chama opção pelas deduções legais, é melhor utilizar o PGBL. Quem declara pelo antigo modelo simplificado, hoje, opção pelo desconto simplificado, é melhor usar o VGBL. Respondido? Respondido. Muito obrigado, Cope. O Matheus Henrique, ele pergunta, ela no nosso administração, o que ajuda a aumentar o valor da restituição do IR? Muito bom. Matheus, né? Matheus, as deduções, o que faz com que você tenha restituição são as deduções. Por quê? Porque durante o ano, se você for assalariado, já ocorre a retenção na fonte. Em tese, não era para ter nada a pagar nem a restituir. As duas coisas podem acontecer. Por exemplo, se você não tem dedução nenhuma, você está lá no limite da faixa de tributação, é provável que você pague algum imposto no final, porque férias é tributado em separado quando paga. Só que no ajuste soma. Então, isso pode fazer você mudar de faixa e pagar algum imposto. O que te faz restituir? As deduções legais, ou seja, permitidas por lei, que você traz para a declaração. Dependentes, dedução de despesas com instrução, despesas médicas, previdência privada, resposta da pergunta anterior, até 12%, entre outras. A Mariana, ela pergunta, professor, o contribuinte com doença grave está desobrigado de apresentar a declaração do imposto de renda? Ótima pergunta, Mariana. E vai se ligar com a minha resposta anterior. Não podemos confundir isenção com desobrigação de entrega ou não obrigatoriedade.
O contribuinte que possui moléstia grave e tem como única fonte de renda sua aposentadoria ou pensão, o rendimento integral dele estará isento, não vai pagar imposto. Entretanto, isso não significa que ele está desobrigado de entregar a declaração. Ele tem que analisar as 7 condições. Por exemplo, se ele possui no somatório dos seus bens e direitos, por valor original de aquisição ou saldos originais de aplicações financeiras, somados, passado de 300 mil, ele já está obrigado, ainda que a renda dele seja isenta por moléstia grave. A própria renda dele anual por moléstia grave, aposentadoria ou pensão, passou de 40 mil, ele está obrigado pela própria renda da moléstia grave, que é isenta. Por quê? Rendimento isento acima de 40 mil obriga a entrega de declaração. O João Pedro Nadim, ele pergunta, quando a empresa paga a faculdade ou algo do tipo para um funcionário, ela tem algum reembolso ou desconto no imposto de renda? Existe uma regra para que haja a dedução, tem que ser um programa para todos os servidores, para todos os funcionários, né, daquela empresa, mas no IRPJ tem alguns incentivos sim nessa área. Qual é a melhor dica? Não é repetida essa? Essa é repetida. É quase repetida, é quase. A Natália, ela pergunta, tem algum país que não se é declarado imposto de renda? Eu acho que ela quer viajar em tempo de Covid. Natália, você dizer existe, não existe, tudo, nada, depende de pesquisa para ter certeza. Eu vou chutar um. O Principado de Mônaco é um país encostadinha com a França, e lá o sustento é monarquia, o sustento vem do cassino da família real e não há imposto. Mas para morar lá você tem que adquirir um bem, depositar no banco de lá alguma coisa superior a 500 mil dólares para poder morar lá. Mas não tem imposto de renda. Vamos dizer, os países civilizados, todos, o financiamento do Estado é feito através dos tributos. Sobre a renda está praticamente no mundo todo. Eu não conseguiria lembrar de um outro país que não tenha imposto de renda. Talvez algum outro principado que exista monarquia, pode ser que a família real, o ganho gerado pela família real sustente o país. Lembrando que são países minúsculos, tá? O Principado de Mônaco é menor que Limeira. A Joyce Fernanda, ela nos pergunta, professor Walter, de que forma é calculado o imposto que nós temos que declarar? Apenas para ser entendido, é calculado em cima de todos os bens? Cope, Oi. de complementar, na sequência eu até ia provocar, junto da pergunta da aluna Joyce, quais são os sistemas que a Receita Federal usa para essa auditoria, melhor dizendo, do fisco? Então, eu sei lá, tem os bancos que passam as informações financeiras, os cartórios em relação às transações imobiliárias. Se você puder complementar e até falar um pouco sobre esse modelo de fiscalização. Olha, hoje o fisco é um verdadeiro Big Brother. Ele sabe mais da gente do que a gente mesmo, se não for organizado. Porque muitas informações são passadas para o fisco de forma compulsória ou obrigatória. Ou seja, por exemplo, você compra com cartão de crédito. Aliás, eu presenciei muitas vezes, agora acostumaram com a nota fiscal paulista, por exemplo, a pessoa não pedia para pôr o CPF da nota fiscal paulista de medo da Receita pegar por ali, pela nota fiscal paulista. Só que na hora de pagar, ela pagava com cartão de crédito. Então, se ela não declara para o fisco, mas o gasto com cartão de crédito é maior do que o valor que ela omitiu do fisco, ela pode tranquilamente ser fiscalizada. Então, as informações financeiras, quase todas são cruzadas. Nós temos a DIRF, que informa toda a renda paga de uma pessoa jurídica para uma pessoa física. Nós temos os cartórios informando as transações imobiliárias.
Nós temos a Bolsa de Valores informando de forma indireta, através da retenção que ela faz de 0,05% da operação, informando para a Receita quem operou. Enfim, pouca coisa escapa da comunicação automática da pessoa que pagou a renda para o fisco. Eu até, você me fez lembrar da clássica, na época de bancário, da clássica corrida na última semana do ano, para as pessoas fazerem o famigerado cheque administrativo e não pernoitar no Réveillon com saldo em conta. Você deve reconhecer isso, né? Para fugir do... Nada mais infantil que isso, e faziam. Eu fui bancário 10 anos também, e se eu fosse o fisco lá em cima, Brasília, agora acho que pararam com isso, perceberam que não adianta nada. Eu faria uma operação de fiscalização em cima daqueles saques e depósitos de mesmo valor, final de dezembro, começo de janeiro. Ia pegar um monte de gente que tem caixa 2 por aí. Porque é inócuo isso aí. Hoje em dia, valores muito baixos, através do COAF, por isso que tentaram acabar com o COAF. O COAF avisa a receita de movimentação financeira muito baixa. Então, não adianta nada, ele tem que fazer o saque. Ao fazer o saque, a informação vai para a receita. Então, é inócuo. Exato. Ô, Cope, só pegando essa questão do inócuo e tudo mais que a gente tem conversado de reforma tributária, de segunda-feira para cá, ou do final de semana para cá, a gente viu como nós estamos em eleição, os Estados Unidos também está no momento. E aí estão atribuindo uma série de escândalos fiscais ao Trump. Sim. Qual que é a sua opinião? O que você acha disso, dessas manobras que ele faz, que está dentro da legislação? Olha, o Trump é um pouco topetudo, não só na figura, literalmente. Não é só no visual. Eu acho que tem operação legal e ilegal também. Tem elisão e evasão. E, aliás, hoje, daqui a pouco, não sei se já começou, vai começar. 10 horas? Tem um debate que eu acho que o assunto vai ser esse. O John Biden, né? Que é o concorrente dele. Eu não tenho dúvida que vai tocar no assunto e vai trazer documentos, vai jogar aquilo no ventilador, sem medo. Eu acho que vai ser interessante esse debate por causa disso. Mas eu acho o Trump... Aquele estilo dele, bato e arrebento, combina com o sonegador. Minha visão. Viu? E quem declara $70 mil de cabeleireiro tem que ter um topete, né? Tem. Respeitável topete. Vamos lá, essa pergunta, Cope, é um pouco maior, então a gente dividiu ela em 2 momentos, tá? O Marcos Galassi, ele pergunta: com o avanço da tecnologia, houve a criação de diversas maneiras de facilitar a declaração do imposto de renda. Podemos citar até mesmo um aplicativo para dispositivos móveis. Existe alguma visão, com toda a sua experiência na área, que acredite que será criado algo ainda melhor para facilitar a questão da entrega da declaração? Olha, Marcos, eu acho que nós chegamos assim no que é possível. O imposto de renda da pessoa física brasileiro é, sem dúvida, o mais moderno do mundo, já é. Existem algumas iniciativas mundo afora em termos de facilidade da declaração, como, por exemplo, no Chile, que é quase uma homologação por parte do declarante. Mas aqui, a menos que amanhã ou depois acabem todas as deduções, ou seja, o que ocorrer durante o ano não precise ajustar, aí a declaração é simplesmente o fisco dizer, olha, é isso a sua declaração, confirme aqui. Mas eu vejo que no modelo atual, dificilmente dá para tornar mais simples. Eu acho que a simplicidade já chegou. Vão aparecer ferramentas, está saindo uma aí para a área de renda variável, que vai ajudar bastante o contribuinte. Não sei se sai esse ano, eu acho que não, por causa da questão da própria Covid e orçamentária, né? Mas eu vejo que chegamos aí num nível de modernidade na declaração. O Brasil foi o primeiro país do mundo a usar em larga escala a internet para entregar a declaração. Os Estados Unidos tinham um sistema de entrega que era por uma rede secundária, segura, separada da internet aberta.
Nós somos o primeiro país do mundo a chegar a 100% das declarações entregues pela internet. Então, o nosso imposto de renda é bem moderno. O Edilson, ele pergunta, o E-Social é um processo de melhoria do Estado para uma melhor fiscalização das declarações? Eu não diria que das declarações. Eu acho que o E-Social, ele começa lá com a nota fiscal eletrônica e vem toda essa parte de escrituração eletrônica. É o avanço que a tributação, que a contabilidade tem que acompanhar, o avanço da tecnologia. Hoje não tem como você abrir mão da informática, e a informática eu vejo que já, a informática como algo em si já ficou para trás também, hoje é learning machine, hoje é inteligência artificial, enfim, é automação de processos e o E-Social está dentro desse escopo. O João Vitor, ele pergunta, filhos com mais de 18 anos podem ser considerados como dependentes? João Vitor, sim, até 24 anos, se cursando nível superior ou escola técnica. Se não estiver cursando nível superior ou escola técnica, até 21 anos. Temos mais alguma, Danilo? Tem uma última para a gente poder finalizar, né? Senão o COP fica até meia-noite aqui. Geralmente ele fica, né? A Silene, ela fala assim, professor, você acha que o imposto único poderia ser um dia viável? Na verdade, você comentou um pouquinho isso. Sim. Nas suas explanações, só reforça essa questão. Silene, imposto único é o máximo de concentração de renda possível. Não vejo como viável, além do que nós temos muitos países economicamente, tecnologicamente mais desenvolvidos que nós, e em nenhum país do mundo existe imposto único. Em nenhum. Pode procurar no planeta inteiro. Eu vejo que a solução é simplificar, reduzir a quantidade de tributos, definir bem o que o Estado cobra, o que o município cobra, o que a União cobra, um não se sobrepor ao outro, e em termos de economia, você situar a tributação em áreas econômicas distintas, umas 4 ou 5 definições econômicas e simplificar. Agora, imposto único, não. Imposto único não funciona, é regressivo e é concentrador de renda. Aí, para a gente finalizar, a última pergunta da Marlene Brito, que é aluna nossa de Ciências Contábeis, ela fala, na hora de declarar imposto de renda, os bens financiados deve ser apenas colocado o valor pago durante o ano e não o montante do valor financiado? Isso é o correto a ser feito? Exatamente, Marlene. Você, quando tem um bem financiado, e aqui há que se diferenciar empréstimo de financiamento, o empréstimo é um valor liberado para você que não está amarrado à aquisição de um bem. Você vai pegar o dinheiro e vai fazer o que quiser com ele, pagar conta, gastar, viajar, fazer qualquer coisa. Isso vai lá em dívidas de ônus reais, por quê? Porque você deve para o banco, para a financeira. Quando você adquire um bem financiado e o próprio bem é a garantia do valor que você tomou junto ao banco ou à financeira, você não informa em dívidas e ônus reais. Você compõe o valor do bem financiado, isso vale para imóvel, para automóvel, somando anualmente o desembolso. Por quê? O imposto de renda é caixa. Então, se eu comprei uma casa de 500 mil reais e financiei, eu não tenho 500 mil naquele ano. Então, a casa não pode aparecer na sua declaração de bens por 500 mil, partidas dobradas. Os lançamentos têm que serem equalizados. Então, entra a entrada que você deu, mais parcelas pagas no ano. No ano seguinte, eu pego aquele valor e somo até que eu componha o valor total que eu efetivamente paguei do bem pelos meus desembolsos. E não coloco
nada em dívidas e ônus reais. Se eu colocar, estarei cometendo um erro contábil. Por quê? Se eu colocar em dívida e colocar o valor pago também na declaração de bens, eu duplico a necessidade da contrapartida, que seria o caixa. Eu tenho que ter o dobro do valor de renda para poder baixar a dívida e aumentar o valor do bem. Bom, Danilo, eu acho que, primeiro, gostaria de parabenizar, como a gente parabenizou o professor Cope pela palestra, aos nossos alunos e aos telespectadores que estavam conosco até o momento aí fazendo as suas indagações. A gente viu um nível muito bom, né, muito rico de questionamentos. Eu acredito que tem muita coisa ainda sobre esse assunto que a gente poderia estar falando. Eu mesmo aqui estou segurando algumas questões. Essa pandemia trouxe uma curiosidade para o mercado digital, para esse empreendedorismo digital, para a renda de pessoa física também digital. Eu acho que talvez pode até ser, Cope, evento para um webinar, né, que a gente sabe que você também agora é um empreendedor. Eu acho que também abrimos espaço para o seu merchan aqui, viu? Fique à vontade na sua despedida para você falar sobre o seu negócio, que a gente trabalha empreendedorismo com os alunos desde o começo do curso, e é interessante você falar um pouquinho nesse fechamento sobre a tua experiência empreendedora, mas talvez aí um webinar, ou mesmo uma próxima rodada conosco, falar um pouco sobre essa parte digital talvez seja um caminho, né? Mas obrigado aos alunos. Eu quero aqui me despedir, e eu deixo depois o Danilo para encerrar o evento. Cope, muito obrigado, gratidão por você ter mais uma vez aceito estar conosco, dedicar um pouco do seu precioso tempo para o Claretiano. Nós realmente saímos daqui da noite de maneira muito mais abrangente em relação a todos os meios, né? Desmistificar essa questão do imposto de renda como algo ruim ou algo que eventualmente... Uma coisa é você arrecadar, outra coisa é você aplicar bem os recursos, e aí a gente vai para outro espectro que a gente sabe muito bem. Eu também tenho palestras sobre essa temática aí de controle social, enfim, desde 94 que eu atuei na Receita em controle social, educação para a cidadania, também estou à disposição. Que é o outro lado da moeda. Cope, a palavra é sua, obrigado mesmo, obrigado aos alunos aí, fique à vontade para fazer essas exposições finais. Eu queria agradecer o carinho de vocês, que me receberam, assim, tanto pessoalmente, semana passada, quanto agora, virtualmente. Agradecer o Jonathan, que não aparece, mas está cuidando produção. Da qualidade do que vocês que estão acompanhando aí estão vendo, está lá dando os cliques no momento certo. Muito obrigado a ele. Obrigado pelo convite. Acho que vocês perceberam, eu estou fazendo o que eu gosto, então eu me esforço para fazer o melhor possível. Se alguma coisa não saiu a contento, é limitação minha, mas eu gosto de falar, de passar informação, de orientar, de ensinar, enfim, é a coisa que eu gosto de fazer. Sobre o doutor Imposto de Renda? Porque nós temos uma pergunta aqui, até ia pedir para o Jonas colocar. Professor Cope, tem algum site, algum material informativo da sua empresa, que foi o nosso aluno? O Marcos que fez. Então, aproveita, deixa e fisga aí, Cope. Marcos, muito obrigado pelo interesse. Vai ter muito mais. Eu estou avaliando uma outra plataforma mais moderna para janeiro. www.doutorir.com. O e-mail principal falecom@doutorir. Nós temos um serviço de treinamento. Inicialmente ele foi voltado exclusivamente para escritórios de contabilidade e para profissionais contábeis autônomos também. E agora a gente está ampliando o leque a partir da próxima semana, na verdade, também com treinamentos avulsos para qualquer interessado. Então, nós trabalhamos com treinamento, com consultoria e assessoria, hoje ainda exclusivamente imposto de renda da pessoa física, mas estamos costurando algumas parcerias para oferecermos também serviços para a pessoa jurídica. Mas a pandemia fez com que esses 6 meses de existência da empresa andassem num ritmo que não era o que eu esperava, né? Muito
devagar mesmo, quase parando. A gente espera que a coisa se resolva e estamos à disposição. E o nosso modelo de negócio em si é bem focado na informação. Ainda em outubro eu estarei lançando um podcast, estou definindo as plataformas, mas vou soltar em todas, e até no YouTube, ou seja, enquanto eu estou gravando o podcast, eu já faço um vídeo e vai para o YouTube também o conteúdo do podcast. Vai se chamar Pílulas do Doutor Imposto de Renda, vai ter duração máxima de 5 minutos, e são dicas, orientações, uma por semana, 52 por mês. Hoje, nas redes sociais, eu já publico dicas. Na época do imposto de renda, são dicas do imposto de renda. Depois são de olho no leão, onde eu acompanho decisões, julgados, projetos de leis que vêm impactar a tributação da pessoa física, e solto semanalmente nas redes sociais. E estamos à disposição, é só entrar em contato. Muito bem. Danilo? Cope, na verdade, você sabe que eu tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa e pelo seu trabalho, não só na questão da palestra como consultor, mas o trabalho que você desenvolve junto aí ao observatório, tá? Que é um trabalho muito digno, é um diferencial, tá? Para poucos. Então, fica aí o meu muito obrigado a você dessas 2 horinhas que você dispôs para conversar conosco, para partilhar esse conhecimento, para se dispor aos nossos alunos. Eu acredito e tenho a certeza que foi, como a Eira está colocando aqui, boa noite, excelente profissional, por mais profissionais assim, apaixonado pelo que faz. Então, eu fico muito contente, peço a liberdade, se você me permitir, depois mandar para você as perguntas que a gente não conseguiu fazer nesse tempo, para você ter uma noção, foram muitas perguntas, né, Leandro? Nós tivemos, assim, um caminhão mesmo de perguntas para que, num momento oportuno, você consiga responder e a gente possa disponibilizar isso para os alunos também, tá, dentro da nossa plataforma. O meu muito obrigado. O Leandro já disse isso algumas vezes, mas eu reforço, sinta-se um claretiano, as portas estão abertas, se possivelmente, se vier por Rio Claro, venha nos visitar. Se tiver algo novo, traga a nós, que com certeza estamos ávidos pelo seu conhecimento. Gratidão. Muito obrigado. Eu queria agradecer aos alunos que permanecem aí, à sociedade, as pessoas que não são estudantes, que estão acompanhando, e eu gosto muito quando tem participação, eu fico feliz, realmente. O número de perguntas foi bacana, eu fiquei feliz. E fiquei mais contente que eu sabia a maioria delas, acho que todas elas. Algumas foram de opinião, né? E senão, não precisou colar. Não precisei colar, senão a gente fala, eu vou pesquisar e depois trago. O que não pode ter na área tributária e nem na contábil é o achismo. Eu não sou obrigado a saber tudo, mas não posso achar, eu tenho que ter certeza do que estou fazendo. Sempre. Né? Sempre. Muito bem. Valeu, gente. Obrigado, então, gratidão. Obrigado a você, professor, que esteve conosco durante esse tempo. Lembrar vocês, né, depois o Danilo vai, durante a semana, explorar a questão das horas de atividade, todo esse trabalho mais acadêmico, mas dizer que foi realmente, assim como outras que já aconteceram e que virão no escopo das atividades dos cursos de gestão, da qual o Danilo é um brilhante coordenador que tem assumido esse desafio conosco. Então, gratidão, boa noite a todos, fiquem com Deus, beijo no coração. Só para